essa força magnética gerada por correntes. Como que funciona? Por exemplo, a gente tem um fio. E nesse fio está passando uma corrente. Dentro desse fio passa uma corrente. Essa corrente gera um campo, uma força. Se isso aqui está na presença de um campo, ela gera uma força. Então, por exemplo, se eu tenho um ponto aqui, eu vou analisar um ponto aqui. Ponto P aqui. E esse fio está imerso num campo magnético. Olha lá, esse campo magnético está saindo da folha. Se o campo magnético está saindo da folha, pela regra da mão esquerda, faça um bom vestibular. Esse aqui é o campo magnético. Quem faz o papel do campo é a corrente. Tá? Quem faz o papel do campo é a corrente. O que vai acontecer? A gente vai gerar essa corrente, vai gerar uma força no ponto P para a esquerda. Ela gera uma força para a esquerda nesse ponto P. Então, se nesse ponto P tiver alguma carga positiva, essa carga positiva vai ser puxada para a esquerda. Ou o próprio fio, ele vai ter uma dinâmica para a esquerda. Ele tem uma força que vai ser aplicada nele para a esquerda. Então, assim, você passa essa corrente, esse fio vai se deslocar. Através de qual forma? A forma que eu já apresentei para vocês. Força magnética é Bill sem θ. Vamos ver quem que é quem aqui. O F, o Fm, é a força magnética. O B é o campo magnético. O L é o comprimento do fio. Do fio. E o θ é o ângulo entre o campo magnético e a corrente. Esse ângulo entre esses dois aqui é θ. Show? Então, é isso que acontece, é isso que você precisa saber aqui. Então, se está passando uma força, se está passando uma corrente num fio, esse fio gera uma força, tá? Essa força segue esse padrão. Bem, o que mais? Se eu tenho dois fios paralelos um ao outro, isso aqui é mais... Opa! Então, ó, eu tenho dois fios aqui. Um fio 1, que tem uma corrente 1, e tem um fio 2, que tem uma corrente 2. Você já sabe que, pela regra da mão direita, o fio 1 está produzindo um campo magnético em 2. Então, se você usa a regra da mão direita,
A corrente está subindo, a corrente é o dedão, os seus dedos estão entrando na folha. Esse daqui é o campo produzido pela corrente 1. E 2, pela mesma regra da mão direita, ele está produzindo um campo saindo da folha em cima do fio 1. Então, se eu tenho dois fios paralelos, o fio 1 produziu um campo aonde dá 2. E esse campo, pela regra da mão esquerda, faça um bom vestibular, a corrente está subindo e o campo está entrando. O que aconteceu? Ele produziu, então, uma força para a direita. Essa é a força F2. E aqui também, pela regra da mão esquerda, o campo está saindo, e a corrente e a velocidade, a corrente está subindo. Então, ele produz uma força para a direita. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Se os dois fios têm a corrente na mesma direção e no mesmo sentido, esses fios vão se atrair, eles vão se aproximar um do outro, tá? Como que a gente calcula essa força que um faz em dois e dois faz em um? Da seguinte maneira, o que a gente sabe? Força é Bill sem teta. Esse Bill aqui, ó, vamos voltar. Vou calcular a força em 1. A força em 1 é Bill sem teta. O B é devido ao 2. Então, ó, é o B2. A corrente é a corrente 1. O L é o tamanho do fio, então não vai importar. Bem, o que é B? O B, você tem que lembrar. B2 é o campo produzido pelo um fio. O campo produzido por um fio é Mi e 2 dividido por 2π vezes a distância, que eu vou chamar de D. O que é D? D é essa distância. D é essa distância entre os dois fios. Então eu vou substituir. Substituindo, a força que um faz é igual a Mi I1 vezes I2 L. O seno é 1, porque o campo está perpendicular à corrente, dividido por 2πd. Então, essa é a força de atração entre dois fios. Tá? Então, os fios têm que estar próximos. Então, essa é a força de atração entre esses dois fios. Você precisa saber essa fórmula? Precisa. Se cair, você precisa saber, não tem o que fazer. Tá? Então, essa é a força de atração entre esses dois fios aí, lindões aí. Tá? Então, isso é força de atração entre os fios. Legal. Então, agora eu vou falar de fluxo magnético. Vou pegar uma imagem.
Ó, o que é fluxo magnético? Fluxo magnético funciona da seguinte forma. Fluxo é a quantidade de linhas de campo que passam numa determinada área. Por exemplo, essa espira aqui, ela tá inclinada. E ela está inclinada com ângulo θ em relação ao campo. Claro, o que importa aqui é a normal do plano. A normal do plano é sempre um vetor que é perpendicular ao plano. Então, o plano está aqui, ó, tá nessa direção aqui, a normal dele é esse n. O fluxo vai ser o maior possível quando essa espira estiver totalmente alinhada com o campo. Porque tá vendo que essas duas setas aqui, ó, tanto a de baixo quanto a de cima, não tá passando. Na hora que ele alinhar, ficar tudo bonitinho, essas duas setas podem passar dentro do campo. E se for ver, se você for inclinando cada vez mais, você vai tirar o número de setas que vai passando dentro dessa espira. Então, o fluxo magnético, basicamente, ele vai depender dessa quantidade de seta que passa dentro da espira. Então, ó, fluxo, que é delimitado pela letra φ, é igual a campo vezes a área vezes o cosseno de θ. Lembrando que o θ é o ângulo entre a normal da superfície e o campo. Então, isso é fluxo. Vamos anotar cada uma dessas coisas. Fluxo magnético. Campo magnético. Área. E o θ já está aqui. Tá? O θ é sempre o ângulo entre a normal e o campo. Beleza? Entre a normal e o campo. Agora, vamos para as unidades. O campo, a unidade é Tesla, como vocês já sabem. A área não pode ser outro. Metro quadrado. A unidade de fluxo é Weber. Tá? É Weber. Como escreve isso daqui? É igual filósofo. Acho que filósofo tem 2B, talvez. Weber. Bom, então essa é a unidade de fluxo. Fluxo é Weber. Mas você pode falar assim, ó, para que importa o fluxo? Qual é a importância do fluxo? Bem, quando você tem uma variação de fluxo num determinado componente, essa variação de fluxo gera diferença de potencial. Então, quando eu estou variando um fluxo numa determinada superfície, eu consigo, pela lei de Faraday, gerar a diferença de potencial. É importante você saber o nome da lei? Depende do vestibular que você presta. Se você for prestar UFO agora em dezembro, na prova da UFO, eles às vezes cobram. Ah, isso daqui se resolve com qual lei física? Então, às vezes é importante você saber os nomes das leis. Então, ó, isso aqui é lei de Faraday. Então, o que a lei de Faraday nos fala? A gente tem uma força eletromotriz induzida. Como que é essa força? Quando você varia o fluxo no intervalo de tempo, isso aparece uma força eletromotriz. A força eletromotriz, que é uma DDP, nada mais, nada menos, é menos a variação do fluxo sobre o tempo. Então, a gente induziu uma força, uma DDP com a variação de fluxo. Então, se você gira, né, se você tem aquele cilindro ali, não é um cilindro, tiver essa circunferência aqui e for girando essa circunferência em torno do campo, você vai variar o fluxo, você vai produzir uma DDP, né? Produzindo uma DDP, você produz corrente e tudo mais. Só com a variação do fluxo dentro de uma espira. Vamos ver quem é quem aqui, né? O E
é a força eletromotriz, que vocês estão acostumados, isso aqui é a unidade é volts. O ΔΦ é a variação do fluxo. E o ΔT é a variação do tempo. Então, a variação do fluxo dentro desse intervalo de tempo, a gente parece isso. Tá? Bem, fechamos. Que não para de invocar. Então, ó, vamos fazer alguns exercícios aí. Vou mandar para vocês a lista. Quem for do Exatas, eu vou estar fazendo a lista 21 da apostila 1. Lista 21 da apostila 1, na parte do aplicar. Então, ó, mandei aí no grupo. Vou ver se consigo introduzir aqui na tela os exercícios que eu quero. Exatamente o que eu quero, ele é quebrado. Que bom, hein? Bem, eu vou colocar a figura aí. Já vai ajudar. Então, o exercício que eu vou fazer é o exercício de número 5.
No exercício número 5, ele fala assim, ó, um dos lados de uma espira retangular rígida com massa de 8 kg, na qual circula uma corrente I, é atado ao teto por fios não condutores de comprimentos iguais. Sobre esse lado da espira, medindo 2 centímetros, atua um campo magnético uniforme de 0,5 teslas, perpendicular ao plano da espira. O sentido do campo magnético é representado por uma seta vista por trás, penetrando no papel conforme é ilustrado na figura. Considere G10 o menor valor de I para que anule a atração, as atrações nos fios é. Bem, primeira coisa, uma coisa importante é que quando ele dá massa e quando ele dá gravidade. Não, mas é isso mesmo que eu queria fazer. Porque esse não vai usar o que eu quero. Não, isso aí você resolve com força normal. Não é isso que eu quero. É o 8, então. É o que resta. Bem, o 8 fala assim, ó, um circuito formado por dois fios muito longos, retilíneos e paralelos, ligados por um gerador de corrente contínua, como mostra a figura, o circuito é percorrido por uma corrente I, podendo-se afirmar que a força de origem magnética que um trecho retilíneo exerce sobre o outro é. Então, ó, o que vai acontecer? A corrente vai passar por aqui. Então, se a corrente tem esse trajeto aqui, por exemplo, ela vem para cá, ela vira e volta aqui. O que vai acontecer? Se as correntes estão em sentidos contrários, tem uma força magnética de repulsão entre esses fios paralelos. Então, ó, tem uma força que vem para cá e uma outra força que vai para cima. Tem uma força de repulsão. E essa força, a gente tem que lembrar, é aquela lá, que é Mi I1 vezes I2. Eu já esqueci. Vou fazer aqui no passo a passo. É o Bill sem teta, aonde o B é o B do fio. O B do fio é Mi e são essa aqui é a força 1, é do fio 2, 1, 2, 2, Mi e sobre 2 pi d, que é a distância entre os fios. Juntando as duas forças, vai ficar Mi e 1 e 2 vezes L, que é o tamanho do fio, dividido por 2 pi d. Como a corrente é a mesma, a corrente que passa em cima é a mesma corrente que passa embaixo, eu posso falar que isso daqui é Mi I quadrado vezes L sobre 2 pi d. Tá? Então, ó, podemos afirmar que a força de origem magnética que um trecho retilíneo exerce sobre o outro é atrativa ou repulsiva? Repulsiva, porque as correntes são em sentidos opostos. Então, ela é repulsiva e ela é proporcional a quanto? A I quadrado. Está aqui. Alternativa E. Então, quer dizer que se as correntes tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, atrai mesma direção em sentidos opostos, os fios se repelem. Ela é repulsiva e proporcional a I quadrado. Tá? Alternativa E. Essa parte aí não tem muitos exercícios. Né?
já fiz tudo com vocês. Eu vou fazer o 7, mas ele não... É coisas que a gente já sabe, basicamente. Não tem coisas muito novas, assim. Bem, o 7 fala assim, ó, a figura mostra um conjunto de espiras A presa no eixo B, feito de um material isolante. Então, preso no eixo B de material isolante. As espiras estão imersas em um campo magnético permanente produzidos pelos ímãs C e as extremidades C das espiras estão em contato elétrico com o campo elétrico D, que contém uma lâmpada. Imprimindo-se um movimento rotatório ao eixo B, observou-se que a lâmpada no circuito se acende. Esse fenômeno mostra a transformação sucessiva de... Ó, se a gente tem dois ímãs aqui, esse ímã C aqui, que significa que está passando um campo magnético aqui. Então, eu tenho linhas paralelas de campo magnético aqui, passando. Eu não sei se esse campo está indo para a direita ou se ele está indo para a esquerda. Ele não fala no exercício. Conforme essa espira rotaciona, se a espira está rotacionando, o que está acontecendo? Você está variando o fluxo. Quando você varia o fluxo, você produz uma corrente elétrica. Então, está passando uma corrente elétrica aqui que está produzindo a DDP necessária para essa lâmpada acender. Então, eu estou variando o campo, conforme eu estou variando o campo, eu produzo essa corrente para ligar a lâmpada. E aí ele fala, esse fenômeno mostra a transformação sucessiva de energia mecânica em energia elétrica e desta em energia luminosa. Bem, a rotação é algo que é mecânico, né? Você está fazendo um princípio mecânico. Você precisa de uma pessoa aqui para rodar, ou uma máquina, alguma coisa, algo mecânico. E essa energia mecânica se transforma em quê? Em energia elétrica, através da variação do campo. Como está variando o campo, essa rotação, ó, com mais rápido eu vou mexer isso, maior vai ser a minha DDP, né? Porque E é menos delta φ sobre delta T. Lembrando que φ é BA cosseno de θ. Então, com mais rápido eu estou variando essa espira, maior vai ser o E. Então, eu transformo uma energia mecânica em energia elétrica. E a energia elétrica acende a lâmpada. Então, ó, é a alternativa A. Alternativa A é a alternativa verdadeira. Vamos ver os erros das outras. A energia mecânica em energia magnética. Não transforma em energia magnética. A rotação gera DDP, que gera corrente, não energia. Energia magnética, não. A primeira coisa que ele faz é rotacionar. Energia potencial em energia mecânica. Potencial a gente tem várias. Pode ser potencial elástica, gravitacional, elétrica, e só. Mas nenhum dos casos. Não tem mola, não tem altura, e a gente não está movendo elétrons aqui, a gente está rodando a espira. Então não pode ser potencial. Energia elétrica e energia luminosa, e dessa tem energia térmica. Não tem nada esquentando, ó, em nenhum momento do texto ele fala que tem alguma coisa esquentando, e aquela sequência já é furada. Então, só pode ser a alternativa A. Se cai pouco isso aqui, ó, fluxo cai. Não tem muitos exercícios de fluxo, não. E mesmo atração entre dois fios, assim. Tanto é que eu tive que dar uma rebolada aí para achar alguns
exercício sobre isso. Agora, aquele que a gente fez anterior, na aula da manhã, que é o Bill sem teta cai mais, tá? Que é a força devido à corrente. Esse aí já cai com uma frequência bem maior. Tá? Energia magnética vocês não aprendem. Você só sabe elétrica, mecânica e só. Tá? Ó, tem mais um exercício aqui. Vou fazer ele. Aí eu fecho. Entendi. Mas, ó, o que está gerando energia aí é a rotação da espira. E além da rotação da espira, né, que é um ponto, o outro ponto é que você gera corrente. Né? Você não está gerando campo. Para ser alguma coisa magnética, tem que ser algo que está gerando campo. Ou algo do tipo. Magnetismo é isso aí. Quando cai, essas listas aí que eu fiz, assim, ó, as primeiras listas são bem mais importantes. Cai com uma frequência muito maior. Você saber para onde é o campo, assim, ó. Se eu fosse falar assim, ó, o que é extremamente importante são as regras das mãos, direita e esquerda. Isso é extremamente importante. Se você dominar as regras da mão direita e esquerda e fluxo, que é aqueles exercícios lá de corrente induzida, se você sabe isso, acabou. Você dominou o principal do magnetismo. Tá? E esses exercícios, essa última lista de força também é extremamente importante. Tá? Que é Bill sem teta e QVB, seno teta. Isso daí, essas duas são extremamente importantes. Se você sabe isso, você sabe o principal. A influência do ímã nisso tudo é que o ímã, ele faz ele gera o campo. E quando você passa uma espira, roda uma espira em torno do ímã, você está influenciando no fluxo. O fluxo muda. Se você tem variação do fluxo, ele produz DDP, produz corrente. Assim, ó, depende qual que é o seu objetivo. Se seu objetivo é FUVEST, a FUVEST já cobra mais, tá? Então aí tem que ficar de olho. Mas ele tem mesmo na FUVEST, ele tem uma importância menor do que nas outras. Tá? Então tem que ter calma. Você não precisa saber muita coisa, tá? Não é que a gente não considera o imã. Mas, ó, quem faz as coisas acontecer, o imã, quem faz a coisa acontecer é a rotação da espira. Se essa espira não rotaciona, o imã não fez nada. Entendeu? Então, o fato de eu ter essa energia mecânica, eu gerar energia mecânica rotacionando a espira, o imã ajuda a transformar essa energia mecânica em energia elétrica. Entendeu? Ele auxiliou, ele é uma ponte só. Ele não é o fim da história. Entendeu? Se eu não giro, não tem nada. Agora, o girar, que é a energia mecânica, o ímã faz uma ponte para transformar em energia elétrica. Entendeu? Esse é o lance.
Então, fera. Ó, vamos fazer esse exercício aqui. Esse exercício fala assim, ó, é possível acender um LED movimentando-se uma barra com as mãos. Para verificar essa possibilidade, um jovem utilizou um condutor elétrico na forma de U, sobre o qual pode se movimentar uma barra M, também condutora entre as posições X e Y, X1 e X2. Então ele sai daqui e vem para cá. Esse dispositivo delimita uma espira condutora, na qual é inserido o LED, cujas características são indicadas na tabela a seguir. Todo conjunto é colocado em um campo magnético B perpendicular ao plano dessa folha e entrando nela, com intensidade de 1,1 teslas. Então a gente sabe já que o campo magnético tem 1,1 teslas. Dados. Campo magnético 1,1 teslas. Fantástico. Bem, aí ele dá as características do LED: potência, corrente, luminosidade. O jovem segurando em um puxador isolante deve fazer a barra deslizar entre X1 e X2 para verificar em que condições o LED acenderia durante o movimento. Estime. Ele fala no lote a dot, a força eletromotriz, que a gente já sabe, né? Que é menos ΔΦ sobre ΔT. A tensão em volts, que deve ser produzida nos terminais do LED para que ele acenda de acordo com as suas especificações. Ó, de acordo com as suas especificações. Quais são as especificações que a gente tem do LED? Potência e corrente. Eu já falei isso 1000 vezes para vocês, hein? Isso daqui você não pode esquecer. Ele te deu potência, ele te deu corrente. Você quer achar DDP, porque isso é o que ele pediu. Então você usa pio. Muito cuidado com essas coisas, hein? Isso aqui cai em todas as provas, Enem, Unesp, Unicamp, FUVEST, todo mundo gosta de especificações, hein? Então toma cuidado. Isso daqui é uma característica do que funciona. Ele precisa ter esses dois valores para funcionar. Automaticamente você acha o terceiro, que no caso aqui é DDP. Então, ó, a potência é de 24 vezes 10 a menos 3 milivolts, que é 24 vezes 10 a menos 3 watts. Watts, na verdade, né? E aqui, 20 miliampere. É 20 vezes 10 a menos 3 ampere. Então, 20 vezes 10 a menos 3 ampere. Corto 10 a terceira, corto 10 a terceira. A corrente, então, é 1,2. Eu empolguei aqui, escrevi. Ó. A corrente, então, é 1,2 ampere. Beleza. E burro. É o U. U. É U. O U. Agora sim. O U é 1,2 volts. Beleza. Então, respondemos o A. Tá? Ó, estrutura de segunda fase FUVEST, esse exercício, hein? Muito parecido com o FUVEST, muito parecido com o Unicamp. Ele vai te levando para os caminhos passo a passo e cada vez ficando mais difícil as perguntas. Tá? Então a gente sabe que a tensão que a gente precisa ter nesse objeto aí é 1,2 volts. Legal. No B, ele quer saber a variação do fluxo magnético através da espira no movimento de X1 a X2. Tudo bem. Ele não me dá. Dá? Dá. Então, ó, o que a gente sabe? B. Ele quer saber o fluxo magnético. Se ele quer saber o fluxo, nosso. Se ele quer saber o fluxo magnético, ele quer saber?
A variação do fluxo magnético, pessoal. Ele quer saber a variação do fluxo magnético. Ó, a variação do fluxo magnético é o que ele quer saber. O que é fluxo magnético? Fluxo magnético é B vezes A vezes o cosseno de φ. Vocês concordam comigo que a variação desse fluxo magnético, para ele sair de x1 e chegar a x2, é simplesmente a variação dessa área, porque a única coisa que está mudando aqui é a área. Então, ó, a variação do fluxo magnético é simplesmente a variação da área. E, na verdade, vamos fazer isso aqui com mais calma. Ó, presta muita atenção nisso, isso é importante. Se existe uma coisa importante, é isso aqui. Ó, campo. O que é a área? A área dessa figura é um retângulo. Então, ó, é base vezes a altura. Eu vou chamar a base de Bzinho. Base vezes a altura, vezes o cosseno de θ. Qual que é a única coisa que está variando aqui? A única coisa que está variando aqui é a base. Então, a variação do fluxo magnético é o campo vezes a variação da base vezes a altura vezes o cosseno do ângulo. A única coisa que muda é essa base. Essa base aqui, ó, é a variação de x1 a x2, que vale 0,40. Então, ó, a gente sabe o campo. O campo é 1,2. A variação da base é 0,4. A altura é 0,6. E o ângulo é sempre o ângulo entre a corrente que está passando e o campo. O campo é perpendicular à corrente. Então, isso daqui vai valer... Desculpa. Isso daqui é o ângulo entre a normal, que está saindo, e o campo. Se é a normal e o campo, aqui tem um menos 1. Vale 180 graus. Então, a variação do φ vai dar 0,4 vezes 0,6, vai dar 24, 0,24 vezes 1,1. Isso aqui é 0,264 Weber. Tá? Aqui eu dei a resposta em módulo. Então, fechou. Deixa eu positivo isso aqui mesmo. Depois a gente arruma o sinal. Então, a gente sabe a variação do fluxo. A próxima pergunta que ele faz é a pergunta C. Explico. Ó, o ângulo funciona assim, ó. É o plano aqui, ó. Esse retângulo aqui. Nesse retângulo aqui, a normal dele está saindo. A normal sempre tem que sair do plano. Então, ó, do jeito que a gente está olhando, ó, a normal está saindo do plano. E o campo está entrando. Então, ó, quer dizer que a normal do plano está para cima e do campo está para baixo. Então, quer dizer que esse ângulo aqui é 180. Porque poderia ser assim também, né? A normal para cima e o campo para cima. Ou as duas para baixo, aí tanto faz. Tá? Mas... Entendeu? É sempre o anormal com relação à superfície. Então, você está vendo a superfície? Ó, faz a normal saindo da superfície. Faz sentido isso aí? Tá? Então, beleza. Ó, no C, ele pergunta o intervalo de tempo em segundos durante o qual a barra deve se deslocar entre as duas posições com uma velocidade constante para que o LED acenda. Então, ó, para que o LED acenda, a gente sabe que o E induzido tem que ser igual a... Já esqueci.
tem que ser igual a 1,2 volts. E a gente sabe que a variação do fluxo é 0,264. 0,264. E aí, com isso, a gente acha o ΔT. Por quê? A gente sabe que o E induzido é menos ΔΦ sobre ΔT. Lembra que o cosseno deu negativo? Então, ó, esse menos com aquele menos deu mais. Então, ficou 1,24 é igual a 0,264 ΔT. Então, ΔT é 0,264 dividido por 1,24. ΔT é igual a 0,22 segundos. Esse é o tempo que você demora para acender. Esse é o tempo que ele tem que se deslocar. Tá? E com isso a gente poderia achar a velocidade, por exemplo. Tá? Ó, é isso que você precisa saber de lei de Faraday. Tá? Cai sempre nessa ideia. Tá? Então, isso que importa para a lei de Faraday. Fechou? Eu vou ver se eu acho mais exercícios disso e tento fazer uma lista. Se não der para fazer uma lista, aí vocês ficam só com esses mesmo. Então, ó, até a próxima.